Sem inovação, a gente não consegue integrar a sustentabilidade. Se eu não mudo o meu jeito de desenvolver, o meu jeito de avaliar, dificilmente eu vou conseguir enxergar os benefícios, né, que adotar processos mais sustentáveis vão gerar para mim a longo prazo. Etimologicamente, a palavra sustentável tem origem no latim sustentare, que significa sustentar, apoiar e conservar. Sustentabilidade é frequentemente atribuída ao meio ambiente. E não que essa conotação seja suficiente, né? Mas o termo é bem mais abrangente e tem muito a ver com os resultados do teu negócio. Eu sou Sabrina Dumer, responsável por experiência do cliente na Verum Partners, e este é mais um Verum Cast. E para explodir nossas mentes sobre esse tema, temos Rafael Matos nos ajudando a enxergar de um jeito novo o tema, Thiago Doratiotto para nos mostrar que o tema está muito mais vinculado a resultados do que você imagina, e Vitor Rodrigues para completar a conversa com a visão ESG. Rafael, Thiago, Vitor, sejam muito bem-vindos a mais um Verumcast. Sabrina, muito obrigado pela introdução. É um prazer fazer parte e contar um pouco da minha história, experiência, alguns casos aí que eu participei. Nesse tema que é tão relevante, né, relacionado à sustentabilidade. Bom, fazendo uma breve introdução, eu sou engenheiro civil de formação, com mestrado em inovação na construção e especialização em estratégia e gestão de projetos de inovação. Muitas inovações no meio, né? Tenho experiência em liderar programas de inovação aberta, experiência com corporate venture, né, que é desenvolvimento de negócios com startups, e já participei de vários projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação aí, envolvendo diferentes atores, tanto empresas quanto universidades, institutos de ciência e tecnologia. Tenho aí mais ou menos 10 anos de experiência em multinacionais de engenharia, construção, consultoria e startups também. Olha que o papo vai ser bom. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Oi, Sabrina. É um prazer participar do Verumcast. Eu sou o Thiago Doratiotto, PO de Chapter de Custos da Verum. Atuo no mercado aí de obras e construções há uns 13 anos. Sou engenheiro mecânico e possuo MBA em engenharia de custos, voltado aí todo para o CAPEX, OPEX, dentro de um empreendimento, né? Afinal, sustentabilidade, como você mesmo disse, engloba não só questões sociais e ambientais, mas também econômicas, né? Então, vamos aí falar um pouco de custos e CAPEX dentro da área de sustentabilidade. Ótimo reforço para esse time, Thiago. Legal. Oi, Sabrina, Rafael, Thiago. É um prazer participar novamente aqui do Verumcast, trazendo essa visão ESG, né? Agora conectada com outras soluções aí do nosso diamante e tentando trazer também um pouco dessa visão da sustentabilidade vinculada a processos de inovação, uma visão também um pouco mais pragmática, né, e monetizada, voltada aí a custos e CAPEX, e a ideia é a gente tentar equilibrar um pouco dessa conversa aí, que tende a ser muito interessante. Excelente. Vitor, deixa eu começar, então, te fazendo uma pergunta. A gente comentou sobre o termo ser muito mais abrangente do que apenas atribuído à sustentabilidade, né? Qual seria essa interpretação mais correta ou mais abrangente? E por que essa discussão tem ainda pouco espaço na visão de projetos? Exato. Interessante que no nosso primeiro Verumcast a gente trouxe essa visão, né, do conceito ESG, que hoje é o que tem sido mais falado aí, no mercado, mas é importante a gente trazer essa visão, né, que trata-se de diferentes conceitos
e de diferentes abordagens. A ideia hoje aqui é a gente trazer a sustentabilidade como um conceito de fato, o que é realmente, né? E que engloba várias disciplinas para que possa ser alcançada, né? Então, quando a gente procura aí, pela definição de sustentabilidade, se você fizer uma rápida pesquisa no Google, você vai encontrar aí vários conceitos diferentes. Eu já vi aí algumas fontes falando em mais de 300, mas a gente tem um que traz um pouco mais da natureza filosófica do tema, né? Que trata a sustentabilidade como aquela necessidade, né, que a gente tem em atender as gerações atuais sem atingir ou sem comprometer as gerações futuras, né? Assim, é um conceito que foi assim amplamente já difundido e que talvez tenha virado um chavão, não sei, mas que eu gosto de usar porque ele nos remete a essa natureza mais filosófica do tema, que de fato é muito mais abrangente do que simplesmente meio ambiente, né? E aí, quando a gente olha, né, assim, existem diferentes soluções ou frameworks que procuram endereçar a temática de sustentabilidade dentro do dia a dia de corporações, de organizações, e que aí, né, trazem aí abordagens mais pragmáticas vinculadas a aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos de governança e aspectos econômicos. E o que sustentabilidade no final, né? É uma mistura disso tudo. O negócio, eu gosto de dizer que ser sustentável é ser equilibrado, né? Você precisa respeitar todos esses diferentes aspectos para que você possa prosperar. Não existe um negócio que não prospera e que é sustentável. Ele pode ser o mais correto ambientalmente falando, o negócio que é assim socialmente aceito da maneira como comunidades e stakeholders mais gostariam, mas se ele não prospera, ele não é sustentável. Então, acho que é essa visão que a gente vai tentar trazer aqui na conversa de hoje, né? Como que a gente consegue, sim, temperar essa visão de sustentabilidade com aspectos socioeconômicos, com aspectos socioambientais, mas trazer uma visão de que o tema ele vai além disso, né? Numa perspectiva de negócio, a gente precisa também que o nosso negócio prospere. Para a gente prosperar nos dias de hoje, a gente precisa inovar, e é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês. Já vou agradecer o gancho aí, Vitor, mas acho que em sustentabilidade, pensando um pouco em sustentabilidade em termos de negócio, né, inovação tem tudo a ver. Inovação tenta cuidar do amanhã, hoje. Então, acho que a principal tema aplicado à questão de negócios é que hoje as empresas elas precisam não mais olhar só o que executam e da forma que executam hoje, senão criar sistematizações, estratégias, processos de experimentação controlada do que se imagina ser o futuro dessa organização, ser o futuro dessa empresa dentro de um contexto mais sustentável, por exemplo, que é por onde a humanidade tem caminhado, né? Acho que o desafio que as empresas têm hoje em dia é sistematizar, e acho que esse é o principal, acho que integrar e sistematizar principalmente, né, é um grande desafio na nossa cadeia de construção, né, são muitos stakeholders, o ciclo de vida do projeto é muito longo, né, são muitas mãos construindo projetos mega complexos, e no final das contas, você criar um fio condutor comum para que você chegue a uma conclusão acerca de uma sistematização, uma experimentação, na verdade, que você propõe fazer, seja na introdução de novas tecnologias, novos métodos, novos modelos de negócio, depende de muita gente, né? Então, para a gente garantir o futuro, é inevitável que a gente comece hoje a investir, né, em pequenas experimentações controladas, em termos de risco, em termos de aprendizado, muitas vezes, que precisa ser encarado de uma forma diferente do que erros precisam ser encarados de uma forma diferente do que a gente está acostumado a encarar na operação, né, quando a gente diz dia a dia, quando a gente fala de inovação, e muitas vezes a gente tem gaps de conhecimento, é necessário que a gente faça uma experimentação para que a gente aprenda sobre um determinado tema, esse tema que pode ser relevante para o nosso futuro, né? Então, em termos de sustentabilidade no negócio, assim, a inovação
caminha muito junto, tanto para testar fazer pequenas provas do que pode ser esse futuro da organização e futuro do planeta como, né, como um todo ali, né? Que tipo de tecnologia que vai funcionar, que não vai funcionar, que tipo de modelo de negócio que pode maximizar os nossos resultados, né? Trazer mais valor para os nossos stakeholders como um todo, não só acionistas, mas também toda a cadeia de valor, né? E em termos de custo também, acho que diferente, a gente precisa sempre determinar um montante tal para fazer essas pequenas experimentações, né? Assim como a gente define a nossa carteira de investimento esperando baixo risco, médio risco, alto risco, a inovação é a mesma coisa. Alto risco, né, principalmente, vai ser talvez trazer os maiores ganhos ao longo prazo. E a gente pode deixar essa onda passar se a gente não começa a fazer as nossas pequenas experiências aqui hoje. Muito bem abordado aí pelo Vitor e pelo Rafael. Relacionado, tudo tem que ter um equilíbrio, né, sustentável, né, sustentabilidade dentro de um projeto tem que ter o equilíbrio, tanto na parte de meio ambiente, quanto de inovação, né, tudo que busca para melhorar a construção, a entrega da obra em si, e a gestão de custos, ou até mesmo a elaboração de CAPEX, né, que é o início de tudo, tem que ser feito de uma forma bem concisa, bem robusta, para que, de fato, o empreendimento se torne sustentável lá na frente, né? E melhor ainda, quando você acaba avaliando o CAPEX, você também avalia a questão do planejamento. Então, dependendo da dimensão do projeto, o planejamento, se ele atrasar muito, pode também viabilizar, né, a questão da obra e construção. Então, a gestão de custos e, principalmente, uma elaboração de CAPEX bem robusta mesmo, é o que vai fazer esse projeto se tornar sustentável após a sua partida e a inicialização dele, né? Incrível, acho que resumindo, assim, né, a gente estava até conversando antes de iniciar esse episódio, né, de que a gente atribui, claro, muito a meio ambiente, sustentabilidade, porque a gente tem que cuidar, a gente tem que manter o lugar que a gente vive, que no caso é o planeta Terra, né? Mas se a gente não olhar também para a sustentabilidade, ou seja, para a preservação, para a manutenção do lugar que a gente trabalha ou das empresas que nos fornecem insumos também necessários para viver, por exemplo, a gente também vai ter sérios problemas lá na frente, né? E aí acho que a inovação vem costurando tudo isso, pensando, tá, e com o mundo mudando, com o meio ambiente mudando, com as empresas mudando, com novas coisas surgindo, como é que eu faço, né? Como é que eu me adapto a isso? E aí, falando no como, eu já estou entrando aqui, né, do tirando o quê, para chegar no como, acho que ficou muito claro. E não resta dúvida de que todas essas áreas e muitas outras que a gente poderia ter chamado para sentar aqui nessa roda com a gente e falar desse assunto, é evidente que tem a ver, que conversam, que se relacionam, que contribuem com a questão sustentabilidade. Mas como isso acontece? Como que as nossas diferentes áreas, e me incluo aqui com a visão de experiência, como que as nossas diferentes áreas contribuem com a sustentabilidade de um projeto, por exemplo, de um negócio de forma geral? Para se chegar... Posso puxar, Thiago? Pode, claro. Eu gosto assim. Pode, fica à vontade, por favor. Porque a gente, de fato, né, está aqui com esse compromisso de trazer uma visão mais ampla do tema, e isso pode causar um certo desconforto, né? Assim, mas então, já que é tão amplo assim, por onde que eu começo, né? E para a gente entender o como eu vou atacar cada prioridade, né? É importante que a gente entenda o que é importante, né, para aquele contexto, para aquela situação. E isso remete a gente a um conceito importante, vinculado a todo esse contexto de sustentabilidade, que é o conceito de materialidade, né? Então, eu preciso definir para um projeto, para uma organização, quais que são os aspectos mais relevantes que eu preciso endereçar
dentro de uma visão de negócio, dentro de uma visão territorial, enfim, uma vez que eu consigo mapear como eu influencio e quais externalidades podem influenciar o meu negócio, seja a nível de cadeia de valor ou a nível territorial, é um estudo que eu faço preliminar que já reduz drasticamente a quantidade de variáveis, né? Então, assim, ser sustentável é endereçar a todos os aspectos que fazem parte de um framework de sustentabilidade? Não são todos os negócios, né? E todas as localidades que influenciam ou podem ser influenciados por todos os aspectos. Mas saber quais eu influenciam e quais me influenciam, né? E além, influenciam a percepção de quem está me observando, é importante para eu, então, montar, né, meu plano de priorização, e aí sim eu partir para o como eu vou atacar cada um desses pontos. E aí, assim, dentro de uma visão de negócio, atender às expectativas do meu stakeholder, que pode ser um investidor, enfim, me traz visões, né, de que eu preciso, talvez, abrir um pouco meu leque de fato, além das questões socioeconômicas e socioambientais. E só fazendo esse gancho, a gente falou muito aqui, né, sobre abrir esse leque, e é interessante porque quando a gente olha a narrativa das empresas, dos proprietários de projeto, no discurso a gente vê muito sustentabilidade voltada, né, para esses aspectos. Mas quando a gente olha, por exemplo, a composição, né, de custos ou de planos de inovação, a gente vê que os dispêndios socioeconômicos e socioambientais muitas vezes nem fazem parte desse contexto. E aí, assim, aí a gente vê que mais do que tudo a gente precisa de promover essa integração, né? De dar essa visão de dispêndio, de curto, de longo prazo, de abordagem, né? O que eu preciso atender agora e qual que é a minha visão de futuro, e vincular isso com esses conceitos que a gente comumente já vê relacionados ao tema de sustentabilidade, mas que nem sempre são, apesar de fazerem parte do discurso, não fazem parte do dia a dia ali, da rotina, né, das organizações, da gestão de projetos. Então, existe, de fato, um lado que traz isso muito aflorado, mas que quando a gente vê nas normativas, nos procedimentos de gestão, enfim, a gente não vê esse desdobramento. Então, é uma coisa básica que já seria aí um como, né? A gente poderia endereçar essas questões. Muito bem observado, Vitor. É isso mesmo, né? Você encontra o tema, né? Todo mundo sabe sobre o tema, todo mundo fala da implantação do tema, mas na verdade, quando você acaba entrando numa obra, você não consegue enxergar isso. Seja pelo motivo de alguém não ter previsto, né, a questão de sustentabilidade dentro do projeto, ou simplesmente não é o viés do projeto a questão da sustentabilidade dentro da empresa, né? Thiago, você reparou que o Vitor bateu em você, né? De levinho, mas... Vi sim. Mas é exatamente isso. Acaba esquecendo, não inserindo isso dentro de um plano de negócio, né? Então, quando o projeto está lá dentro ainda da fase de conceito, né? Essas informações ou essas análises ou o que o pessoal quer incorporar dentro do projeto, ele já deve ser vinculado. Isso para já estar atrelado dentro do próprio FEL1, já está contida essa questão de sustentabilidade, né? Então, quando você vai elaborar o CAPEX do projeto, um pouco mais avançado, dentro já com um projeto básico, todas essas iniciativas de sustentabilidade, isso falando na parte mais de questão ambiental, né, do que em relação à sustentabilidade da própria empresa. Isso já tem que estar contido dentro, né? Então, quando você tá montando o próprio CAPEX, né, isso vai para aprovação da diretoria,
esses itens têm que estar todos ser relevantes. Então, o galpão, dando um exemplo, né? Vamos falar de um exemplo assim prático. Esse galpão aqui nós vamos fazer de telha desencada. Aí alguém já pensar, fala, poxa, mas não seria legal a gente colocar, usar um pouco a luz solar para evitar um desperdício na operação de uma alimentação de energia elétrica, né? Tendo em vista ainda mais hoje que a energia elétrica está caríssima, a gente com problema aí, né? Nas hidrelétricas e baixo nível de água. Então, todos esses pontos têm que ser levados em consideração, e isso já está mencionado no plano de negócios, para que ele não fuja na hora da elaboração do CAPEX. Então nós vamos utilizar aqui tapumes recicláveis, tem que estar inserido dentro do CAPEX, né? Vamos utilizar a cisterna para reaproveitamento dessa água que cai da chuva, a gente vai usar isso para colocar nos caminhões-pipa, para passar na rua, né? Então, a maioria das obras, as ruas, normalmente, dependendo da questão da obra, por exemplo, uma obra de energia eólica, por exemplo, você tem muitas moradias em volta, e é tudo terra, né? Então, vocês acabam utilizando muito o caminhão-pipa para que a poeira baixe, então você espalha água em todas as vias. E toda essa água pode ser utilizada com o uso de cisterna, não precisando captar recursos naturais, né? Tudo isso tem que ser inserido no CAPEX, para que ele também, né, você tenha toda uma avaliação de quanto isso vai custar, para ver se de fato ele vai ser sustentável, né, na sua operação, isso já economicamente falando, se é cabível aplicar esses pontos ou não dentro do projeto naquele momento. É curioso que mesmo essas ações que a gente tem, essas iniciativas que a gente tem pensando em sustentabilidade, elas são, de alguma forma, sempre pautadas pela questão custo, né? Até a justificativa de vamos fazer isso porque isso é economicamente mais viável, por exemplo, ou porque vai ter algum resultado, né? A gente vai ter ganhos em termos de custo, a gente vai reduzir o custo se a gente aplicar tal coisa, é muito mais aceitável hoje, é normal que seja assim, do que a sustentabilidade pelo próprio meio ambiente, né? Falando assim, eu acho que é mais fácil de aderir. Eu tenho exemplos também de uma empresa que eu trabalhei lá bastante, não vou entregar minha idade aqui, não, mas tem mais de 2 dígitos de anos, isso, e a época foi super inovadora, a gente colocar no próprio canteiro de obras um ponto de fabricação de concreto, né? Uma usina de concreto dentro do próprio canteiro, porque isso eliminava o trânsito de caminhões. Claro que tinha um apelo de gás carbônico, etc., mas o apelo maior, no fim das contas, o que fez o projeto ser aprovado porque tinha redução de custos também envolvida. Então, tá tudo muito ligado, né? Muito atrelado, né? Tudo muito bem, muito atrelado e caminhando junto. Não tem como. Talvez a principal, acho que algo que nos liga aí em termos de sustentabilidade, CAPEX e inovação é como que a gente faz para sistematizar esse pensamento dentro das empresas, né? Porque o que eu tenho visto, né? Inovação entendida também como a exploração com sucesso de um produto ou serviço aprimorado ou novo, né? Hoje, todo mundo tem falado bastante sobre sustentabilidade, mas tem encarado sustentabilidade como uma premissa para o desenvolvimento de novos negócios, para a elaboração de novos projetos. O que eu tenho visto, talvez, né, são aplicações pontuais de elementos, de tecnologias que contribuam numa redução de custo. Mas será que isso abrange todo esse contexto de sustentabilidade, né, essa preocupação com toda a nossa cadeia de valor, né, desde o fornecedor até o usuário final, por exemplo, né? Eu acho que tanto para a inovação quanto para a sustentabilidade, né, quais os mecanismos que a gente precisa estabelecer para se inserir num contexto de assim, as empresas modernas, né, precisam encarar esses dois temas principalmente como uma premissa do seu próprio modelo de negócio, né? Não tem como mais dissociar, vamos ter
uma área de sustentabilidade, assim como vamos ter uma área de inovação. Assim, isso faz parte do negócio como é hoje. Se existe, precisa parar, né? Eu acho que o nosso objetivo é deixar de que exista para que isso seja parte do business as usual de todas as empresas, né? Acho que em termos de como, né, como que a inovação pode contribuir com a sustentabilidade, eu vejo muito, assim, falando de um aspecto bem estratégico, né, é muito uma carteira de investimento que você precisa definir aonde que você vai colocar as suas fichinhas, né? Então você tem que ponderar muito a sua ambição, né? Se você quer ser um seguidor, que está tudo bem dentro do mercado, se você quer ser um líder, né? E que para isso você vai talvez enfrentar caminhos mais tortuosos, mas você vai ter um benefício maior caso você seja o vencedor, né? O montante que você quer investir nesse tipo de ajuste organizacional, de ajuste de mecanismos, e aí não estou nem falando de projeto em si, né? Mas que mecanismos organizacionais precisam ser alterados, tendo visto o que a gente faz hoje, pensando muito compartimentado em caixinhas, para que isso seja sistematizado, e aí depois a gente olha esses projetos específicos com viés integrado, né? Eu acho que é mais, assim, a maior preocupação é de como a gente integra esses temas ao que a gente faz hoje de uma forma fluida, né? Depois, né? Aí sim, acho que a inovação tem a contribuir bastante, né? Em termos de experimentação sistemática, né? Ou formas de experimentar sistematicamente o que quer que seja de novo ou significativamente aprimorado em termos de produto ou serviço, né? Para todas as empresas. E aí, isso precisa ser separado muitas vezes, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, enfim, inovação, muitas vezes existem gaps em termos de conhecimento que não necessariamente as empresas estão preparadas para assumir o risco de falhar, muitas vezes em algumas tentativas, visando, assim, conhecer um pouco mais do tema, e muitas se tornam seguidoras justamente por isso, né? Bom, eu vou esperar alguém que tome a dianteira e depois, quando eu ver que está tudo indo bem, beleza, eu copio. Isso pode ser uma estratégia. O problema é, talvez essa estratégia não seja implementada rápido o suficiente, com todos os nuances suficientes, talvez você não capture muito bem o que o seu cliente precisa, na velocidade que ele precisa, e talvez você não tenha muito tempo para ajustar, remanejar esses mecanismos organizacionais de experimentação sistemática que vai te conduzir a projetos ali relacionados, né, a novas tecnologias, novos métodos, né, com a velocidade suficiente para dar uma resposta adequada ao mercado, aos clientes, à sua própria empresa, às novas demandas, às novas tecnologias, novos entrantes do seu mercado. Né? E interessante você ter colocado dessa forma, porque, na minha visão, sem inovação, a gente não consegue integrar a sustentabilidade. Tudo é inovação no primeiro momento, né, Victor? Exatamente. Primeiro porque ela é transversal. Então, se eu não mudo o meu jeito de desenvolver, o meu jeito de avaliar, dificilmente eu vou conseguir enxergar os benefícios, né, que adotar processos mais sustentáveis vão gerar para mim a longo prazo. Se eu continuo mirando, né, nas mesmas variáveis para definir os critérios de sucesso de um projeto que eu olhava há 10, 20 anos atrás, eu não vou conseguir enxergar, né, novas variáveis e novas oportunidades que podem surgir a partir desses processos, né? E aí, trazendo como um exemplo, assim, bem simples, mas que ainda a gente vê, né, que tem bastante dificuldade de ser incorporado no dia a dia da empresa. Eu nem queria trazer um exemplo vinculado a mudanças climáticas e gases de efeito estufa, porque se sustentabilidade já é a cara do meio ambiente, quando se fala em mudanças climáticas, então, a empresa que deixa de emitir, ela é sustentável. E, às vezes, pelo contrário, né? Mas, assim, a gente vê que várias empresas, né, adotando aí processos que mitigam ou são adaptados, né, a todo esse contexto aí de mudanças climáticas e mitigação de gases de efeito estufa. Obviamente que tecnologias novas, né, que são
produzidas e comercializadas em menor escala, elas tendem a ter um custo maior no curto prazo. É inevitável. É o custo da inovação. Mas, assim, aí quando a gente olha, por exemplo, para dentro de fluxogramas e processos de gestão de CAPEX e OPEX, fluxo de caixa, dentro do modus operandi atual, as empresas não tinham previstos em seus procedimentos gerar receitas a partir dessas tecnologias inovadoras. Gerar receitas ou mitigar custos, seja a nível de obter um financiamento que é favorecido, né, por conta da incorporação dessas soluções, seja a nível de obtenção de créditos, enfim, a partir de toda essa agenda de mitigação de emissões. Isso não estava escrito em nenhum procedimento anterior. Então, se a empresa não inova na sua maneira de analisar seus critérios de sucesso de projetos, ainda que a nível pragmático, né, a nível de CAPEX, de OPEX, de VPL, se ela não inova, dificilmente ela vai viabilizar essas pautas, né, que favorecem agendas socioeconômicas e socioambientais. Então, de fato, principalmente por ser um termo transversal, a inovação ela tá no cerne, né, da incorporação de processos mais sustentáveis. Eu vou fazer um gancho com custos aí, Doratiotto. No final das contas, né, acho que é um senso comum todo mundo falar que, bom, a implementação de novas tecnologias tem um custo alto, putz, não quero ser o primeiro. A questão será que não é você que está definindo um tipo de experimentação alta o suficiente fora do seu montante de investimento? Porque existem formas e formas de se investir, de se experimentar. Sim. Formas muito caras e formas muito baratas. E super eficientes, né, Rafael? Exato. Exatamente. Dentro do custos, dentro da parte de custos, eu acho que às vezes a pessoa mira muito alto e por isso que acaba enxergando dessa forma, não sendo, não cabe no nosso orçamento, né? Eu acho que existem diversas outras iniciativas, né, de inovação que podem contribuir tão bem quanto as outras que são mais caras. E às vezes o cliente ele não tem absolutamente nada e já mira algo muito, muito grande. Talvez ele pegando pequenas inovações que ainda não está incorporado dentro da companhia, isso acaba refletindo muito bem, tanto dentro da área de custos, como de sustentabilidade, né, da própria parte ambiental, né. Uma coisa que eu ia pegar um gancho no que o Vitor tinha falado, é um dado que eu achei bem, bem curioso, que a área de capital, né, de capital projects, que é a nossa indústria de construção, basicamente, ela é responsável por, a cadeia, né, toda, ela é responsável por 40% de emissão de CO2. Então, eu fiquei até, eu não tinha noção desse número, eu achei um número bem alto, né, bem alto mesmo. Aí, a inovação, tanto o que vai fazer isso, na minha opinião, o que vai fazer com isso, que isso seja reduzido, essa emissão de CO2, pensando no meio ambiente, é a inovação que vai trazer. Não tem, né? Isso acaba vindo, ou por meio... Hoje em dia a gente não tem nem como medir muito bem isso, o Vitor comentou isso, mas a inovação que vai fazer com que essa cadeia produza menos emissão de CO2, ou a tecnologia implemente novos materiais, né? Ou acabe até melhorando os materiais atuais, processos, procedimentos dentro da própria indústria, né? Isso daí que vai fazer com que isso diminua e polui menos nosso planeta, né? Que afinal o pessoal do futuro depende do que a gente faz hoje, né? Como o Vitor abordou no começo. Então, a inovação tem que ser agora, o cuidado com o meio ambiente, a análise de custos, a incorporação do que se deve ser feito em cada momento. Eu acho que tem que ter, independente do que seja, ou seja muito ou seja pouco, mas tem que iniciar. Tem uma frase que é do CEO da Mercedes-Benz norte-americana, que eu gosto demais, uso e aplico muito quando eu falo de experiência do cliente, que
é direcionada à área de experiência do cliente, mas ele fala que a experiência, a área de CX numa empresa não pode ser tão grande a ponto de ser responsável pela, ao invés de ser catalisadora para que a experiência do cliente melhore e se faça mais fluida, né? E aí, acho que costurando aqui, unindo os comentários de vocês, isso fez total sentido para mim. Eu confesso que talvez não fosse tão óbvio antes, mas sustentabilidade, e acho que o Rafael e todos vocês trouxeram isso de uma forma perfeita, não deve ser vista assim como uma área, né, de alguns responsáveis, mas sim ser entendida, estar incorporada na mentalidade e atribuições da empresa como um todo, a ponto de ser considerada desde o planejamento dos custos, etc., que foi o que o Thiago trouxe muito bem, né? Bom, estamos caminhando aí para os minutos finais, na verdade já até ultrapassamos a nossa fronteira um pouquinho, e acho isso ótimo, porque o papo realmente foi muito bom, não só bom quanto rico. Para mim foi, de fato, um aprendizado. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Infelizmente, não tivemos como trazer mais áreas para essa roda de conversa, por uma questão até de tecnologia, de logística, de fazer acontecer de uma forma que fosse viável da gente replicar nos nossos canais de áudio e vídeo. Mas acho sim que essa conversa merece ser reproduzida com outras soluções, aí não só do Diamante Verum, mas com as áreas dos projetos que a gente atua, dos clientes que a gente tem e de outras frentes de negócio que a gente vê por aí. Então, com certeza, acho que vocês trouxeram aqui uma primeira fagulha, abriram caminho para muitas outras conversas de igual importância. Mais uma vez, muito obrigada a você, nossos ouvintes, que nos acompanham até aqui. Obrigada também mais uma vez. E, meninos, fiquem à vontade para deixar aí alguma dica, um recado final, um agradecimento. Talvez, vou começar, né? Mas acho que para os amigos que estão nos ouvindo ou nos vendo, eu acho que tratar um tema super complexo de uma forma complexa é um problema. Então, comece pequeno, né? Às vezes é uma redução de desperdício num processo que é crítico, que inicia uma mudança de mentalidade naquela própria área, exaltando talvez esses casos de sucesso, você vai começar a criar engajamento para que outras vejam isso como uma boa prática, e aos poucos, cuidando desse processo muito de perto, a ideia é que isso seja introduzido aí de forma um pouco mais orgânica nas organizações como um todo. Então, começar grande, ninguém nunca começa grande, né? Começando nos pequenos passos, nas pequenas experimentações, nas primeiras alterações de formas de se fazer e de se pensar, é o caminho, né? O recado que eu vou dar, na verdade, é o pensamento, né? Ser consciente desde o planejamento, desde o início, né? Então, a gestão de custos, a gestão de planejamento, a gestão do projeto como um todo, que ela já seja planejada de forma sustentável, então que tudo seja realizado e pensado desde o início, desde o projeto conceitual. Essa é a minha dica. Muito obrigado, Sabrina. Legal. E a minha dica final, para quem ainda não conhece, conheça o nosso Diamante de Soluções. Lá vocês vão reparar que a palavra sustentabilidade está no meio de tudo e não está na solução ESG, propriamente dito. E isso traduz muito do que a gente quis dizer aqui, né? A gente tem meios de se chegar à sustentabilidade. ESG, ou seja lá o framework que você adota ou é mais simpático a ele, é uma parte do todo. Mas, de fato, a gente precisa inovar, a gente precisa estar de mente aberta para a gente conseguir percorrer essa jornada. O Verumcast é uma produção da Verum Partners. Este programa teve a produção, a apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners está no LinkedIn,
YouTube, Instagram, Facebook e nos principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.